A paz do Senhor, eu sou a missionária Maria Carolina, professora da Escola Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no bairro de Planalto. E essa é a leitura bíblica diária de hoje, que se encontra no livro de Atos, capítulo 14, verso 26 e 27, que nos diz assim: E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os gentios à porta da fé. O texto aqui vai nos destacar a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. Mais precisamente, quando foram evangelizar a região da Galácia, quando começaram pela cidade de Listra, após curarem um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Paulo e Barnabé foram aclamados por toda a cidade, pois acreditavam que eles eram deuses. Os chamaram de Júpiter e Mercúrio. Após não aceitarem receber os sacrifícios, disseram: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Atos capítulo 14, verso 15. E impediram que a multidão lhes sacrificassem. No entanto, após esse evento, sobreviveram ali uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tentaram convencer a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Atos capítulo 14, verso 19. Todavia, os missionários sobreviveram e prosseguiram a viagem até a cidade de Derbe. Em Derbe fizeram muitos discípulos e relataram todas as coisas que Deus haviam feito. Retornaram para aquela cidade que havia visitado naquelas cercanias. Voltando para Listra, Icônio e Antioquia, confiando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé. Atos capítulo 14, verso 21 e 22. Também elegeram anciões para administrarem a cada igreja. Após essa missão, desceram a Panfilha e embarcaram de volta para a Síria. A primeira parte do versículo vai nos falar: E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Após descerem a porta de Seleucia, chegaram de volta a Antioquia, de onde haviam sido encomendados. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 20. Paulo e Barnabé não saíram à missão por vontade própria, mas porque Deus havia separado eles para esta obra. Eles pertenciam a esta igreja, era dentro das possibilidades amparada por ela. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manoém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo. Atos capítulo 13, verso 1. Por terem sido encomendados por essa igreja, ali retornaram para prestar contas e testemunharem da graça de Deus que os acompanhou e retornou com eles. A segunda parte do versículo vai nos falar que quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os gentios à porta da fé. A igreja foi reunida para que os missionários relatassem sobre a igreja que fundaram e os sinais que seguiam, e sobre grandes quantidades de gentios que agora criam no Evangelho. Quando a primeira viagem missionária de Paulo foi concluída, ele e Barnabé haviam percorrido aproximadamente 2.000 quilômetros de algumas regiões mais perigosas e acidentadas da terra. Aquela foi
uma viagem histórica. Agora era hora de recarregar as baterias espirituais. A história não acaba assim. Permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Verso 28. Essas palavras implicam que Paulo e Barnabé não ficaram lá permanentemente, mas que viria o tempo de novamente fazer as malas, partindo para outros lugares distantes. Que o Senhor Jesus, assim como enviou Paulo e Barnabé, nos possa enviar para pregar o Evangelho a toda criatura e cumprir o ídolo do Senhor. Deixa eu fazer uma oração por você neste momento. Senhor Jesus, Pai amado, Deus querido, obrigado por nos ensinar, Senhor, a Tua palavra, nos ensinar quão é importante o papel da evangelização. Nos abençoa, Pai, e nos dá a graça de poder cumprir o Teu ídolo, em nome de Jesus. Amém.